só consegui gravar agora esse vídeo da grande vitória do Grêmio sobre o Atlético Paranaense lá em Curitiba, na Liga Arena, na Arena da Baixada. Olha, o Grêmio ano passado também venceu lá com reservas, né? O Renato defenestra esse gramado sintético, não gosta do gramado sintético, é uma convicção dele, né? Ele acha que todo mundo vai machucar e ele costuma preservar, normalmente porque está envolvido em Copas, mas mesmo quando não é assim, o Renato sempre opta por uma preservação para, enfim, para não lesionar, para não desgastar jogadores que vêm atuando regularmente por conta do gramado sintético. Pois bem, e é o segundo ano consecutivo que o Grêmio vai lá e com reservas consegue uma vitória. Ano passado foi 2-1, grande jogo do Cuiabano, e dessa vez o Grêmio aplica um 2-0 com o brilho da estreia do colombiano Miguel Monsalve. Olha, a gente queria muito vê-lo em campo. E esses primeiros minutos dele com a camisa do Grêmio, eles são empolgantes. Eles são, assim, de encher os olhos. Estamos falando de uma estreia em que o Grêmio vence um jogo fora de casa, a primeira vez que isso acontece no campeonato, vence um adversário que briga por G6, até não sei onde está o Atlético na tabela nesse momento, o Atlético está mais para cima aqui, ó, oitavo, mas briga por G6, um adversário que está muito à frente da gente e que lá sempre é difícil, mas assim, arrancar ponto dos caras lá é sempre muito complicado, pois o Miguel Monsalve, que jogou pela primeira vez com a camisa do Grêmio, como titular absoluto, no meio de um monte de reservas, vou passar a escalação para vocês aqui, ele simplesmente botou o jogo embaixo do braço. E o Grêmio era para ter vencido por um placar superior a 2-0. O Grêmio botou o Atlético no bolso. O Renato simplesmente aplicou um nó tático no senhor Martim Varini, um técnico de 32 anos, né? Porque o Mário Celso Petralha tem essas novidades, assim, essas inovações, mas é um bom time. Pô, tem o Canóbio, que eu gosto, o Zapelli, o próprio Pablo, o Fernandinho, que entrou no segundo tempo, o Nicão, que só joga lá no Atlético Paranaense. Enfim, o Atlético tem alguns jogadores interessantes, ele também fez as suas preservações, né? Tem o Coelho, que eu também acho bom jogador. O Bento foi vendido, o Léo Link foi o goleiro e acabou falhando, especialmente no segundo gol. Mas vamos para a escalação do Grêmio aqui. Olha o time que o Renato botou em campo. Ele bota o Rafael Cabral de goleiro e que não tomou gol e, aliás, foi pouco ameaçado, porque o Grêmio jogou muito bem. O Fábio na lateral direita com a dupla de zaga Gustavo Martins e o Natan Felipe, que, olha, fizeram uma belíssima dupla. E o Gustavo Martins, que é um jogador que a gente pede com mais frequência no time titular, foi o líder do time, fez o gol, líder da defesa, né? Fez o gol, o primeiro gol, e de muito oportunismo, né? Edenilson cobrando a falta, o Léo Link dá o rebote, ele cabeceia 2 vezes para fazer o gol. Gustavo Martins abrindo o placar na Liga Arena, cobrança de falta do Edenilson, que vou falar mais adiante. Mike na lateral esquerda, o Reinaldo depois entrou, mas olha, o Mike fez um jogo muito razoável, de irregular para bom, e melhor do que o Reinaldo vem nos entregando. É claro que daqui a pouco você joga o Mike numa decisão de Copa do Brasil na quarta-feira contra o Corinthians, ele pode sentir a pressão. Como já sentiu outras vezes. O Mike não jogou tanto quanto jogou nesse jogo aí em Curitiba, com a camisa do Grêmio. Mas talvez seja uma amostra interessante de daqui a pouco os dois possam disputar uma titularidade. Isso é meio utópico, porque a gente sabe que o Renato gosta do Reinaldo e vai apostar no Reinaldo sempre pela experiência, pela liderança, porque confia no cara e tudo mais, mas o Reinaldo está comprometendo nos últimos jogos. Acho que esse reparo a gente precisa fazer. O Dodi e o Edenilson no meio de campo, basicamente 2 volantes ali, mas o Edenilson sendo muito importante, muito importante. Olha, termina o jogo, inclusive, com a abraçadeira de capitão, porque ele foi um líder técnico no jogo, assim, e foi o cara das bolas paradas, foi o cara que organizou o time taticamente, gostei muito do Edenilson nesse jogo. O Natan Pescador, que, enfim, não fez muita coisa, o Duqueiroz entrou no lugar dele depois, e aí o Monsalve e o Gustavo Nunes. Foi dessa maneira que o Renato Portaluppi construiu o seu time, depois lá entrou o Aravena, que ainda fez a sua estreia, está precisando de ritmo de jogo, mas é um jogador de seleção chilena e é um jogador que a gente também tem boas expectativas. O Grêmio fez uma boa janela, tá? O Grêmio fez uma boa janela com jogadores muito promissores e que eles jogaram muito pouco para a gente ter uma ideia do que eles podem render ainda. E eles são muito jovens. E, cara, o Matias Arezo, que precisa jogar mais, e o Miguel Monsalve, pelo menos até agora, cara, olha,
O Grêmio descobriu alguns caras aí e me chamou muito a atenção, muito a atenção. Primeiro jogo que o Grêmio fez. Foi um jogo compactado, um time organizado, um time que pouco sofreu, um time que entregou a bola para o Atlético no primeiro tempo, mas quando chegou resolveu. E depois teve mais oportunidades. O Monsalve estaria fazendo um golaço no meio da rua, ele comete a falta, é verdade, mas o gol que esse cara faz, o gol que não valeu. Depois o Duqueiroz faz um gol lá aos 37 do segundo tempo, que também foi anulado por impedimento, e beleza, estava impedido mesmo, mas o Grêmio poderia ter vencido por mais do que 2-0. Vence com 2-0, mas bem vencido. Foi um 2-0 assim, sabe? O Atlético perdeu por 2-0 bem perdidinho. Foi assim que o Grêmio aplicou esses 2-0 no Atlético Paranaense. Não tem vírgula para contestação. O Grêmio venceu e venceu bem. E o que me chamou a atenção no Monsalve, cara, colombianos, jogadores colombianos que vêm para o Brasil, você tem... normalmente você tem duas facetas, né? Ou são jogadores que têm a irreverência, né? Eu lembro no Palmeiras, especialmente, o Yerry Mina, né? Que é um zagueiro muito forte fisicamente, excelente na bola aérea e que tinha a sua dança como característica. Tô tentando lembrar de um lateral esquerdo que também... Vocês vão lembrar, vocês sabem de que eu estou falando, né? Ele tinha o Armeiro, pode ser Pablo Armeiro, né? Que ele fazia uma dancinha meio esquisita, assim. Ou são jogadores que têm uma dificuldade de se adaptar e muito por conta de uma questão tática, né? Às vezes o jogador vem do futebol sul-americano, o Campas talvez seja o maior exemplo, né? O Campas que está lá brilhando no Rosário Central. Eles chegam no Brasil e o time não joga para eles, eles precisam se adaptar ao time. E na Colômbia, o Rames Rodrigues talvez seja o grande símbolo disso, né? É um jogador que na seleção, por exemplo, até pela qualidade técnica que ele tem, e são jogadores de muita qualidade, a Colômbia tem jogadores, bom, Fred e Rincon, né? Brilharam muito aqui no Brasil, a gente historicamente viu, mas aí era um jogador também extra classe, né? Muito bom, muito competitivo, muito forte e que se adaptou muito bem ao futebol brasileiro. Mas você pega um ou outro assim. Normalmente, cara, eu já vi muitos colombianos desembarcarem aqui, terem dificuldade de adaptação e de entender taticamente como o brasileiro joga e também não ter um jogo que jogue para ele. O Miguel Borja, talvez o último, assim, que também não conseguiu. Despontou lá no Nacional, pô, o cara foi muito bem, mas não conseguiu jogar no Brasil, nem no Palmeiras, nem no Grêmio, e até no River Plate, né, conseguiu fazer uns golzinhos lá. Enfim, essa disciplina tática, esse comprometimento, muitas vezes o jogador não tem. E aí, o que a gente gosta, né, dos latinos, né, quando eles chegam, especialmente em Grêmio, Inter, aqui nos clubes gaúchos, e até outros clubes aqui do resto do Brasil que tem essa característica da pegada e tal, é que eles cheguem com sangue. Porque quando esses caras chegam aqui, meio que toque para lá, toque para cá e tal, que foi uma crítica feita ao Rames Rodrigues, por exemplo, né, queria que o São Paulo jogasse para ele, e ele, enfim, não se entregava tanto para a equipe. Essa crítica a gente faz. Quando a gente vê um colombiano como Miguel Monsalve, cara, vocês viram a comemoração dele. Ali ele me ganhou. Pelo gol que ele faz, pela maneira como ele joga, pelos outros gols que ele estaria fazendo, pelas finalizações que ele teve. Óbvio que ele me ganhou também, mas o jeito que ele comemora, a primeira forma como ele faz o segundo gol, né? Porque, assim, a marcação alta, a marcação-pressão, ela está sendo feita por várias equipes. O Grêmio adota isso em alguns momentos do jogo, em alguns jogos e tal. Mas a forma como ele chega no Léo Link, ele chega para fazer o gol. Cara, ele não quer nem saber. Ele vê que o zagueiro recuou para o goleiro, ele vai para cima e vou fazer esse gol. Porque normalmente o atacante faz aquela marcação-pressão, mas dá tempo do goleiro estourar. Ele foi tão rápido, que não deu tempo. E isso é coisa do cara que está concentrado. É um cara que está ligado no jogo. É um cara que está ligado o tempo inteiro e que, cara, ele está obstinado pela vitória. Ele faz esse gol, ele faz o terceiro gol. E quando ele faz o segundo gol, o terceiro gol que não vale, né? Seria uma pintura. Meu Deus do céu, ele chuta, a bola meio que escapa dele, ele puxa ela e chuta no ângulo. Cara, o segundo gol, a forma como ele vibra, cara. Ele sai aqui, ó, como se fosse um gol do título. E é isso que eu quero. É isso que eu preciso. O Grêmio precisa sair dessa porcaria de zona do rebaixamento, de afastar isso, ganhar fora de casa, encarar os adversários dessa forma, esse sangue que eu queria correndo nas veias dos caras que o cara está estreando. E ele já entendeu o que é o Grêmio. E ele já entendeu onde ele está.
E ele já entendeu o que precisa fazer. É um jogo só, eu não sei como ele vai seguir daqui para frente, mas, cara, ele foi relacionado para 5 partidas e não entrava. E a gente pedindo, Renato, põe o Monsalvo. Ele botou o cara de titular e o cara resolveu jogar. E jogou uma enormidade. Então, méritos para a diretoria, méritos para o Renato, que foi assim, talvez, eu não vou dizer que foi o único, né? Mas foi o cara que resistiu à pancada. Resistiu, botou a cara a tapa e falou assim, nós vamos sair. Eu preciso de reforços, mas nós vamos sair. Vão chegar jogadores, mas nós vamos sair. O torcedor pode ficar tranquilo, porque nós vamos sair. E eu falei para vocês aqui, tem diferença o Renato estar aqui hoje e o fato dele não ter estado em 21. Tem diferença. Porque eu já falei sobre isso e eu vou repetir. A estrutura do Grêmio hoje depende do Renato. Se tirar o Renato, a estrutura desaba. E foi o que aconteceu em 21. Eu aceito discutir se o Renato tem que ficar para o ano que vem ou não. Eu aceito. Mas antes do final do ano, não pense em tocar no Renato. Porque é ele que vai conseguir nos recuperar. Desde que ele tenha reforços. E ele recebeu os reforços. E hoje ele botou um time reserva para jogar o Campeonato Brasileiro numa decisão arriscada. Talvez até para muitos. Bom, ele assumiu que ele perdeu o jogo. Ele quis descansar, o Corinthians não descansou. O Corinthians precisa sair da zona, não saiu, não ganhou do Juventude e botou todos os titulares. Isso dá alguma vantagem para o Grêmio? Acho que sim. Em termos físicos e mais até pelos resultados dos dois, em termos de confiança. Significa que o Grêmio vai vencer e vai passar e vai atropelar? Não, futebol não é lógico. Porque o Corinthians com 1 a menos quase ganhou do Grêmio. Com 2 a mais não ganhou do Juventude. Vai entender. Então, é um jogo de mata, é um jogo de Copa, é um jogo decisivo, que está tudo ali em 90 minutos. Não dá para a gente cravar. Mas eu não posso dizer que não interfere, que não influencia. Porque o Corinthians botou titulares, o que ele tinha de melhor, e não venceu em casa. O Grêmio botou reservas e ganhou fora de casa. E descansou os titulares. Então, nesse ponto, cara, não tem o que falar. Mas assim, não tem uma vírgula. A diretoria deu reforços, o Renato recuperou o time, depois daquela foto, né, que todo mundo debochou, e que eu fiz um vídeo aqui até no dia e falei assim, cara, é impressionante. Você tem 3 referências do clube que estão colocando a sua cara a tapa, dizendo, dando as mãos e dizendo, vamos sair dessa. Porque os caras passaram por coisas que a gente nem imagina. Como muita gente, né? Aliás, muita gente passou coisa muito pior. Eu não estou aqui diminuindo a dor de ninguém, não estou sendo demagogo, não estou falando nada disso. Estou falando no espectro do futebol. O que o Grêmio passou, nenhum outro clube passa. Eu não posso fechar os olhos para isso. O Grêmio não joga em casa. O Grêmio ficou sem CT, o Grêmio teve que treinar aqui no CT do Corinthians, o Grêmio joga toda hora fora de casa, sendo mandante ou não. Vai decidir vaga em Copa do Brasil e Libertadores num estádio que não é dele. E beleza, o Couto Pereira é bacana, lembra o Estádio Olímpico e tal, mas não é a nossa arena. E os caras ficaram realmente longe das famílias e tudo mais, e o Grêmio passou uma pindaíba e caiu e mergulhou na zona do rebaixamento. Chegou a ser lanterna, vice-lanterna em algumas rodadas. O Grêmio saiu. O Grêmio é 14º. Está um pontinho da zona ainda, né? Mas tem 2 jogos a menos. E mais do que isso. O que para mim tranquiliza, primeiro, que eu confio muito nesses caras que estão lá. No Kahneman, no Jeromel e no Renato. E obviamente, no elenco que hoje a gente está vendo muito mais bem concebido, né, com as peças que chegaram. Tem algumas carências ainda, a gente briga aqui, o lateral esquerdo e tal. Ok, eu concordo. Tem alguns equívocos e tal. Normal, gente, normal. Mas a situação começou a melhorar. Porque nesse período em que a gente passou um sufoco danado, em que a gente teve o problema da enchente, a gente teve o problema de estar mergulhado, né, nesse problema todo que aconteceu no Rio Grande do Sul, de não estar jogando em casa e tal. O Soteldo estava na Copa América, o Diego Costa machucou. A gente não tinha quem botar. E aí, o time que o Renato botava em campo, ele era muito insuficiente. Ele tinha muitos problemas. Mudou. O JP Galvão e o Galdino eram titulares. Hoje, eles nem figuram mais. Já foram embora. Galdino para o Japão, JP Galvão terminou o contrato, foi embora. E aí o Grêmio hoje já tem Matias Arezzo de reserva, o Bright White que chegou,
o Diego Costa que está voltando, o Soteldo que já voltou e decidiu jogos pra gente. Então, olhem como mudou demais. E agora o Grêmio descobre uma joia colombiana chamada Miguel Monsalve, que pode jogar no lugar do Cristaldo, ou pode jogar ao lado do Cristaldo, ou pode ser uma sombra para o Cristaldo. Porque eu não vou dizer aqui que o Cristaldo tem cadeira cativa, não, tá? Eu adoro o Cristaldo, acho que ele melhorou demais essa temporada, ele é um jogador fundamental, mas assim, se o Monsalve fizer uma sequência de jogos assim, acabou, né? Ele é titular absoluto. E aí nós vamos entender de que forma montar o restante do time, mas não tem problema, porque o ano é longo e o Grêmio está em 3 competições. E olha só o nível de que você não pode, né, daqui a pouco, por conta de desgaste, colocar um jogador num jogo, mas aí você tem um jogador assim, desse nível. Tá lindo. Nós precisávamos de elenco. O Renato está botando ordem na casa e a perspectiva, até pela volta desses jogadores e pela chegada desses novos jogadores, ela é muito melhor. Ela é muito melhor, especialmente se o Grêmio avançar contra o Corinthians. Aí nós vamos estar falando de uma quarta de final de Copa do Brasil, dinheiro no bolso, o Grêmio escapando da zona do rebaixamento e aí podendo jogar uma oitavas contra um Fluminense que também está melhorando, está evoluindo e tal, mas também está numa condição difícil, não pode descuidar do brasileiro. É jogo igual, jogo grande, jogo lá e cá, para o Grêmio tentar avançar nas Copas e aí ver o que acontece ali na frente. E Copa é isso, gente. Não dá para dizer, não, o Grêmio não tem condições de ganhar. Tá bem, eu acho que tem outros favoritos a vencer as Copas, né? Seja Copa do Brasil ou Libertadores, o São Paulo está bem, o Flamengo e o Botafogo. Se bem que o Botafogo aí pode parar até no Bahia aí, né? Nessa fase de Copa do Brasil. Mas ok, eu sei que tem outros candidatos. Mas Copa é isso, gente. Copa, daqui a pouco você encorpa na hora certa, dá um sprint final, acabou. Em 3, 4 jogos você bate campeão. Então, o ano ainda tem muito para acontecer. E essa vitória, ela foi simbólica, ela foi fantástica.